Fala rapaziada, beleza? Quarto dia aqui do canal, vamos trazer 4 jogos para vocês, 3 da Eurocopa e um do Brasileirão, beleza? O primeiro jogo que a gente vai trazer aqui é Romênia e Ucrânia. O que acontece com esse jogo? A Ucrânia é mais time que a Romênia e conseguiu resultados interessantes em níveis de enfrentamento maior, tá? Níveis de enfrentamento maiores, vamos lá. Nos últimos jogos, eles vêm numa sequência invicta aqui, né? São 4 vitórias e 2 empates, e esses empates vieram justamente contra as seleções mais fortes. Perdão, os últimos 4 jogos não. Os primeiros jogos dessa sequência de 10, né? Nos últimos jogos, ela teve apenas uma derrota contra a Polônia aqui no dia 7 de junho, né? Uma derrota por 3-1. Mas, de modo geral, a seleção ucraniana, ela consegue resultados interessantes, né? É um time muito rápido, é um time de transição, é um time que tem um coletivo forte, né? A força do time é justamente no coletivo, muito mais do que no individual, e por isso eu acho uma seleção interessante. No entanto, a seleção da Romênia também de boba não tem nada, absolutamente nada. Dos últimos 15 jogos, perdeu apenas esse aqui, ó, para a Colômbia. Dos últimos 15 jogos da Romênia, tem 7 vitórias, 7 empates e uma derrota, certo? O nível de enfrentamento, de modo geral, um pouco pior, mas tem aqui uma vitória contra a Suíça que a gente tem que destacar, tá bom? Olha, eu pensaria sim em algo a favor da Ucrânia nesse jogo. O mercado está aqui a favor da Ucrânia, mas não posso ir contra um time, não posso apostar na derrota de um time que só perdeu um dos últimos 15 jogos, né? Se a gente for aqui na Eurocopa, na nossa casa parceira Estrela Bet, Euro 2024, a gente vai perceber o seguinte: Romênia e Ucrânia. A dupla chance para a Ucrânia, a 1,25, é uma coisa que, se fosse uma odd a 1,40 e tal, eu consideraria. Mas a gente tem o advento disso aqui, ó. Criar aposta é o que eu vou fazer. Empate ou Ucrânia com menos de 4 gols e meio na partida. Tá bem? Vai aumentar um pouquinho, mas eu acredito que essa odd aqui de 1,37 para botar numa dupla, ou até para ir sozinha, vai depender da gestão de banca de cada um, de como cada um encara isso, mas eu acho que essa aposta aqui, ela tem valor, tá bom? Basicamente, menos de 4 gols e meio, né? Menos de 5 gols na partida, e Ucrânia para não perder, tá certo? Acredito muito nessa odd aqui de 1,37. Cortezinho maroto aqui para a gente falar de mais um jogo, Bélgica e Eslováquia também. Duas equipes que, segundo informa aqui, o SofaScore se enfrentaram apenas uma vez, então não tem nenhum background nesse sentido. Mas odd 1,48, a gente tem que analisar se vale ou não, certo? Eu não descarto as odds nem por serem altas ou baixas, tem que pensar na probabilidade dessa situação. O que acontece? A gente pega aqui nossa casa parceira, vamos ver, tá 1,50, né? Um pouco maior. Vale pensar no seguinte: a Eslováquia se classificou numa situação não tão fácil assim para a Eurocopa, né? Enfrentou dificuldades, é uma seleção que não tem tanta tradição, certo? E a Bélgica, pelo contrário, a Bélgica não só tem tradição, como ela se classificou em primeiro no grupo dela, um grupo que tinha Áustria, que tinha Suíça. Então a Bélgica tem uma seleção mais sólida, uma maneira de jogar mais sólida, jogadores mais conhecidos, tá certo? Eu acredito que essa odd a 1,50, dados os resultados recentes da Bélgica, não é uma odd ruim, entende? Contra a Eslováquia, que é uma seleção que não tem essa tradição toda, a Bélgica buscando seu primeiro título, uma geração belga aí que já está encerrando talvez a última Eurocopa de vários grandes jogadores, não vão querer desperdiçar essa oportunidade ainda mais numa estreia, tá certo? Eu acredito muito nessa vitória da Bélgica aqui e é nela que eu vou para essa partida, beleza? Se a gente for aqui, ó, 1,50, uma simulação aqui de 150 de lucro, beleza? Vou limpar aqui e vamos para mais um jogo do dia, Áustria e França. E aqui a gente tem uma situação que eu diria que é parecida, tá bem? A França e a Áustria são seleções de níveis completamente diferentes, né? A Áustria até conseguiu uma boa classificação, ficou em segundo no grupo da Bélgica, mas acredito que a França tem talvez 2 a 3 níveis acima, assim, falando de seleção. A França está na primeira prateleira mundial de seleção, talvez seja a melhor seleção
da Europa a nível de jogadores também. Tem jogadores brilhantes, vamos dar só um exemplo aqui, o Mbappé, candidato a melhor do mundo, né? Acredito que vai até para o Vini Júnior o prêmio, mas o Mbappé talvez seja o segundo jogador mais reconhecido do mundo nessa última temporada e talvez o jogador mais valioso do mundo hoje em dia. A França também tem um jogador fantástico que eu gosto muito, que é o Griezmann, além de um coletivo muito forte, né, na defesa, no ataque, no meio, em todas as posições, né? Eu costumo brincar aqui que o time B da França é uma das melhores seleções do mundo, né? O time B da França daria para disputar alguma coisa, imagina o time titular, né? Então, acredito muito nessa vitória na estreia. A França é sim também um candidato ao título, é um time que até a eliminatória eu acredito que vai ser favorito em todas as partidas e depois a gente tem que analisar jogo a jogo, caso a caso, mas eu vou tranquilamente nessa vitória da França, tá bom? Acredito muito. Tem tido zebras, né? A Eurocopa tem tido resultados aí que não são tão prováveis, jogos que fugiram um pouco do prognóstico, sim, mas eu acredito muito na força dessa França, tá? Aqui na Estrela Bet sempre tem odds interessantes, tá bom? A 1,55 essa vitória da França, eu tô nela, tá certo? A gente faz uma simulação aqui de 100, volta 55, aí depende da unidade de cada um, da gestão de banca de cada um. Eu vou nessa tranquilo, tá certo? Agora só uma situação, gente. Se você quiser fazer um depósito na Estrela Bet e dobrar o depósito, é só dar uma olhada aqui na descrição, beleza? Vocês vão dobrar o valor que vocês depositaram, tá certo? Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Cadê? Atlético Mineiro e Palmeiras nessa segunda-feira. Gente, aqui é o seguinte, não consigo ver um favorito claro para essa partida, tá bem? Não consigo dizer que um time é muito superior ao outro, acho que são dois dos melhores times do país, aí ao lado do Flamengo aí a trinca que é mais forte no futebol brasileiro hoje, mais difícil de ser batida, mas acho que dá pra gente explorar aqui o mercado de gols, né? Por ter uma defesa forte, o Palmeiras, estatisticamente, sempre sobe as odds de over em jogos que eles estão envolvidos, né? Mas agora, esse over 1,5 a 1,44, o over 1,5 várias vezes está 1,35 e tal. O over 1,5 a 1,44, você tem grandes jogadores em campo, você tem os meninos do Palmeiras que jogam demais, demais. O Estevão tá jogando muito, mas o Lázaro também tá bem. Aí do Atlético Mineiro você tem o Scarpa, você tem o Paulinho, você tem o Hulk, você tem diversos jogadores de qualidade. Quando você tem tantos atacantes bons assim, não dá para surpreender se tiver gol na partida, tá bom? Over 1,5, eu estou nele, tá certo? Agora eu vou deixar aqui dois bilhetinhos para vocês poderem ver e talvez fazer outro tipo de aposta para essa rodada também, para essa segunda-feira, beleza? Valeu, rapaziada!